Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A riqueza é um pecado? Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e esse episódio também curtir, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante para o público brasileiro. A gente tem muito essa ideia de riqueza e pecado, e a gente vai resolver essa questão. E aqui comigo estão o Rafa e o Rogério. Opa, tudo bom, pessoal? Eu sou o Rafa e é um prazer estar aqui mais uma vez. Oi, boa noite a todos, meu nome é Rogério. É isso aí. Hoje a gente vai começar um formato um pouco diferente do Rapcast, que a gente vai pegar os poemas que o mestre Hokawa escreveu, a gente vai conversar sobre os poemas. Por que isso? Dentro dos poemas, apesar de haver um número menor de palavras em relação ao livro, o mestre Hokawa ele condensa nesse poema os pensamentos dele e os ensinamentos. Ele é algo mais cirúrgico. Mesmo que você grave uma frase só desse poema, já vai ser algo incrível. Vamos tentar proceder dessa maneira a partir de agora, e vamos ver como que vai ser a repercussão, se os ouvintes vão gostar ou não. Eu acredito que vai ser uma maneira bastante interessante de aprender os ensinamentos do mestre Hokawa. O poema de hoje é A Lei da Riqueza, e o Rogério vai ler esse poema agora. A Lei da Riqueza. Acaso no budismo a riqueza é um pecado? Não, não é possível. Na Índia antiga, o rei Magadha, por sua fé profunda, doou a Shakyamuni Buda o monastério Venuvana. Tomado de fervorosa determinação, o Marajá Sudatta pavimentou o chão com moedas de ouro, para comprar a floresta do príncipe Jeta e doá-la para erigir o monastério de Jetavana. Ambas as doações foram frutos do poder da acumulação de riqueza. Que a pessoa de correto coração, trabalhando com honestidade e dedicação, recebendo de todos a gratidão, torne-se rica, e aplicar no nobre objetivo a sua riqueza é um bem. A riqueza que protege e apoia o Tathagata e os Bodhisattvas, sem ser corrompido pelas tentações infernais, é um bem. Shakyamuni Buda pregou que renascerá no céu quem praticar os preceitos da oferenda e da disciplina. Ao praticar a oferenda e ao viver com honestidade, regressará ao céu com certeza. Eis a lei da riqueza. Respondendo à pergunta do episódio, a riqueza é um pecado? Resposta, não. Já pelo poema a gente vê que... Acabou o episódio? Já está respondido? Acabou? Gente, é isso, obrigado. Obrigado aí pela atenção de todos. Se fosse fácil assim, não é só falar que não é pronto, né? Já tá todo mundo rico agora. A gente vê nesse poema que é um exemplo, é uma história do budismo, né? Isso é uma história verdadeira. Que a riqueza, quando ela é acumulada de forma honesta, com trabalho, com dedicação, e é aplicado num objetivo nobre, como, por exemplo, aqui foi a construção de um templo, de um monastério, ela se torna algo bom. Ou seja, a riqueza ela não é um pecado, a riqueza ela é uma virtude. E a gente deve ter essa mente de riqueza, mente de abundância, mente de prosperidade. Isso é o que Deus espera de nós. Que nós consigamos abençoar a riqueza e usar a nossa riqueza para o benefício das outras pessoas, conquistar a riqueza de maneira honesta e ajudar outras pessoas através dos nossos recursos financeiros. Eu acho isso legal, que eu vejo muito aqui na Rap Science, assim, desde quando eu entrei, até quando eu fiz o curso básico, assim, que sempre foi muito falado a questão, assim, a Rap Science ela prega a felicidade tanto no outro mundo, né, quando a gente fazer boas ações e tal, para depois a gente ter, né, uma continuidade espiritual ali com felicidade, mas que a gente também tem que ser feliz agora.
que a gente também tem que ter uma vida boa no mundo aqui, né, na Terra. Então não adianta a gente querer falar, não, vou ser pobre, aí eu vou conseguir as coisas e tudo mais. Então eu acho que muitas vezes é pelo contrário, né? Porque quando a gente está bem, quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem condições, a gente consegue ajudar muito mais gente, a gente consegue construir muito mais coisas, a gente consegue, de repente, sei lá, ter uma empresa que emprega pessoas, que presta serviços ou produtos que vão ajudar as pessoas. Então a riqueza utilizada de forma positiva, ela pode ser muito boa, né? E aí não tem realmente pecado nenhum nisso. Exatamente. O Mestre Okal comenta que o dinheiro em si, ele é uma ferramenta. Ele tem valor neutro. É como ele é utilizado que é o ponto-chave. E ele comenta que as pessoas de bom coração, elas devem enriquecer. Porque o dinheiro ele vai acabar dando poder. E uma pessoa de bom coração, quando ela é poderosa, a tendência é que ela faça boas ações, como, por exemplo, construir um templo, fazer doações, enfim. Isso é a essência da riqueza, e o dinheiro por si só ele é neutro, ele não é nem bom nem ruim. Tem muito aquela frase, né? Dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas. Lógico que quanto mais dinheiro você tem, realmente a tentação aumenta, porque você vai tendo mais poder. E é difícil, muitas vezes algumas pessoas não conseguem enriquecer por medo, porque vê vários casos de pessoas que enriqueceram e perderam a cabeça. Isso é verdade, tem sim um risco nisso, mas não é por isso que a riqueza é algo a ser algo amedrontador ou algo que deve ser evitado. Muito pelo contrário, tem que enfrentar esse risco, ter autoconhecimento sobre como vai utilizar o dinheiro, e isso é uma forma de se conhecer também. Não tem aquela frase que diz que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E o dinheiro vai dar isso. E vai acabar mostrando daí o caráter de cada pessoa. Acaba sendo um teste também para quem acaba enriquecendo. Acho que o dinheiro assim, tem dois aspectos, né? Um aspecto assim, é como você ganha. E outro aspecto é como você usa. E esses dois aspectos, acho que assim, se os dois aspectos estão pro lado positivo, aí a riqueza, assim, ela vai se tornar um bem, né? Porque, assim, o dinheiro, ele pode ser usado tanto para o mal quanto para o bem, né? Você pode adquirir dinheiro fazendo coisa errada. E, às vezes, até adquirir dinheiro de forma errada, às vezes até mais rápido. Só que a gente sabe, né? A gente estuda, a gente que é uma pessoa religiosa, a gente sabe que existe a lei da causa e efeito, né? E se você, assim, usar para coisa errada, um dia você vai acabar colhendo o que você plantou. E a forma que você usa também, assim, também é importante, né? Você já assistiu um filme, né, que chama A Lista de Schindler, que é um industrial nazista, né? Que ele, na verdade, ele era bem ambicioso, né? Ele usou, assim, os judeus como mão de obra barata, né, para prosperar a fábrica dele. Mas à medida que ele foi vendo, né, as atrocidades, aí ele usou dinheiro para abrigar os judeus, para eles não serem mandados para o campo de concentração. No final, assim, ele usou toda a fortuna, né? Ele salvou mais de 1.200 pessoas, ficou pobre, né? Mas hoje, assim, ele é o único nazista que foi enterrado, né, em Jerusalém. O Schindler, ele era nazista? Ele era do partido nazista. Ele tinha, assim, conexão com o alto escalão nazista. Por isso que ele não, assim, ele conseguiu subornar os oficiais, né, para não pegar os operários deles e mandarem para o campo de concentração. E aí ele conseguiu salvar, né, a fábrica dele acabou sendo, assim, um abrigo, né, para eles não serem mandados para o campo de extermínio, né. Entendi. Ótimo exemplo. Se for pegar até, né, nos filmes, nas novelas, nas coisas de ficção, muitas vezes você vê, né, que essas obras acabam criando associações de que os ricos são pessoas más, né, de que os ricos às vezes são snobs, são arrogantes, eu acho que muitas vezes, assim, a mídia acaba criando essa imagem nas pessoas, né, de que os ricos são errados e que o pobre que é o certinho e tudo mais e tal. Então, às vezes, essas coisas não é nem só o aspecto religioso em si, mas muitas vezes um aspecto cultural das pessoas, né, de acharem que enriquecer é errado, ou pessoas que às vezes... isso é até uma coisa, às vezes, de mentalidade mesmo, de que quando você critica alguma coisa, quando você fala mal de alguma coisa, você não quer ser a mesma coisa que isso. E tem muita gente, é muito comum você ver pessoas reclamando, falando mal dos ricos, falando mal de quem tem, falar, aposto que se ele tá rico é porque ele passou a perna em alguém, ele fez mal para alguém, ele sacaneou alguém e tudo mais. Então,
quando você fala muito mal de alguma coisa, você não tem a tendência de querer ser aquilo que você está reclamando. Então, muitas vezes começa a partir daí, né? De começar a reconhecer, primeiro, que não é um pecado ter dinheiro, e outro é justamente de começar a enxergar que pessoas ricas também podem ser honestas, também podem ser boas, também podem contribuir muito com o mundo, né? Para fazer alguma coisa boa. O que o Mestre Okawa sempre comenta de não negar o ideal. A gente tem o ideal de vida, pessoas que sejam o ideal. E se a gente acaba indo com o senso comum, achando que todo mundo que é rico ganhou dinheiro de forma ilícita, é corrupto, que não ajuda ninguém, que é ganancioso, é impossível enriquecer, porque o primeiro passo é você abençoar o ideal. Ver alguém... Claro, tem que ter um modelo de uma pessoa que enriqueceu de maneira lícita, porque tem pessoa que realmente enriquece de maneira ilícita. Isso não é algo a ser abençoado. Mas existem vários exemplos de pessoas que enriqueceram, empreendedores brasileiros que a gente vê, que o Flávio Augusto, por exemplo, é um deles, tem vários exemplos, pessoas que enriqueceram de maneira lícita e ajudam várias pessoas através da fortuna delas. Então o nosso é o que o Harvey Eker chama de blueprint. Blueprint é como se fosse qual que é a planta de uma casa. O que a gente pensa em relação à riqueza e o que a gente pensa também em relação às pessoas que são ricas. E fazer um esforço consciente, e isso é necessário esforço mesmo, essa é a palavra, para conseguir abençoar as pessoas que são ricas, a riqueza, e querer se aproximar também dessas pessoas. Quem realmente quer enriquecer tem que passar por esse processo num primeiro momento. Esse seria o primeiro passo do processo. Estudar a riqueza e reconhecer que ela é algo bom. Assim como a gente viu aqui no poema, que fala que Shakyamuni Buda pregou o preceito da oferenda e da disciplina. Ou seja, quando você vive com honestidade, pratica a oferenda, você abençoa as pessoas que são ricas, isso é uma maneira de acumular virtude também e faz parte do nosso crescimento como pessoa. É uma coisa que também que eu estava lendo na revista, também achei importante nessa parte da riqueza, é porque assim, a riqueza te dá a independência, né? Uma coisa que não sei se eu lembro assim, se eu lembro direito, mas ele falou assim que você quer expandir o seu tipo de amizades, é importante você ter assim independência financeira. Parece que não tem nada a ver, mas imagina se tem um amigo que fica pedindo dinheiro emprestado. Você vai perder a amizade, né? Porque para pedir, né, é fácil, mas e depois para cobrar de volta, infelizmente eu já tive caso, né, que teve amigos meus que pediram emprestado e não devolveram. Então você ter sua dependência financeira, na verdade, assim, pode até parecer uma coisa egoísta. Mas, na verdade, assim, é o primeiro passo para você não causar incômodo para os outros, né? Porque você imagina, você sai, né, assim, você quer sair com os amigos para comer e fala, não tenho dinheiro, e os amigos falam para você, empresta, e aí você acaba não pagando, porque você esquece, né? A gente esquece. Aí uma ou duas vezes tudo bem, mas vai acumulando. Aí às vezes as pessoas falam, esse cara aí é folgado, né? Toda hora tá pedindo emprestado, aí as pessoas vão acabar se afastando. Então, assim, antes de a gente pensar, e aí quando sobra dinheiro, aí que a gente pode, assim, doar para uma instituição, doar para, né, para nossa instituição religiosa, fazer, né, no caso da Rap Science seria a plantação da universidade, né? Porque se não sobra dinheiro, você não tem como fazer. Então, em primeiro lugar, vem essa independência. Primeiro você tem que pagar suas contas, né? Aí depois que você pagar suas contas, aí você já, né, vai ser expande, né? Você faz doação para a igreja, faz doação para instituição de caridade, pode até ajudar, assim, algum amigo está em dificuldade, né? Mas se você for uma pessoa que, né, tá sempre no vermelho e ficar pedindo emprestado, você não vai conseguir ser uma pessoa assim altruísta, por mais que você queira. Então a riqueza nesse ponto eu considero assim é fundamental, porque a gente não vive sem dinheiro, né, nesse mundo. E se for ver, tem várias pessoas até, né, que lembrei, o Rogério estava falando agora, né, da caridade e tal. Estava até lembrando de uma pessoa que tem muitos que falam muito mal sobre ele e tem outros que falam muito bem, que é o Bill Gates, que ele foi, né, o fundador da Microsoft e tudo mais. Ele tá até hoje entre os mais ricos do mundo, né? Ele é multibilionário
E tem muita gente que fala, ele é super capitalista, tudo mais, ele é super do mal, ele tá controlando o mundo do jeito que ele quer e tudo mais. E ao mesmo tempo você vê que ele tem a fundação, né, dele, que ele doa vários e vários e vários bilhões, assim, constantemente. Ele está sempre tentando descobrir, sabe, formas de ajudar o mundo, de fazer saneamento para pessoas da África que não tinham nem como ir no banheiro, para extinguir doenças que até hoje matavam um monte de pessoas. Você vê que é uma pessoa que está sempre, que por ele justamente ter esse dinheiro, ele tem um potencial de conseguir mexer, né, de influenciar o mundo de uma forma muito grande, assim. E é interessante ver isso também, do quanto muitas vezes, assim, eu acredito que o dinheiro ele é uma energia mesmo, que nem o Gabriel falou, é uma energia neutra, então você pode usar para o bem ou para o mal. Eu acredito que o dinheiro hoje, né, no mundo que a gente vive, da forma que a gente vive, ele é uma energia de realização. Então, se você não tem dinheiro, você consequentemente vai conseguir fazer muito menos coisas. O dinheiro ele te permite fazer uma viagem, o dinheiro te permite comprar alguma coisa, ele te permite construir alguma coisa. Sem dinheiro você fica meio que sem opções ali, né? Você, no máximo, você vai poder contar com o seu próprio esforço ou o favor de alguém, mas você não necessariamente, sem dinheiro você não consegue fazer grandes mudanças, grandes coisas. O caso do Melinda Gates, Melinda alguma coisa, né? O nome da fundação do Bill Gates, acho que é Melinda Gates o nome da fundação. E realmente eles ajudam bastante pessoas, e eu estava vendo também várias instituições do Rockefeller que extinguiram doenças infecciosas com construção de hospital. A gente vê que a história do mundo, muitas pessoas que tinham muito poder e eram muito bem intencionadas, elas conseguiram causar uma série de bons impactos no mundo ao longo do tempo, e principalmente em momentos críticos, que eles tiveram esse coração de bondade. Hoje o que a gente vive também, está vivendo a pandemia, enfim, a gente vê muitos brasileiros segurando até o final a empresa ali para não mandar o pessoal embora. Eu vi esse dia, um amigo meu falou que o chefe dele pediu para os funcionários voltarem para o trabalho em turnos para irem almoçar no restaurante em volta, para eles não quebrarem. Então você vê, isso são atos de uma pessoa que tem o altruísmo dentro dela. E é como o Rogério comentou, a questão da independência. Você ser uma pessoa livre. Porque é a partir desse momento que você vai começar a ajudar outras pessoas. Como é que a gente vai ajudar alguém se a gente vive sempre no vermelho? Vai estar no rotativo, endividado, como a gente vai ajudar alguém? Não tem como. O caminho do altruísmo, o caminho da bondade, ele é difícil. Não é algo fácil. E vai começar com essa autolapidação. A riqueza não é algo a ser evitada, ela é algo a ser almejada, é algo a ser buscado. Se a gente realmente quer beneficiar o mundo e se beneficiar também, ter uma vida melhor, a busca pela riqueza trabalhada, conquistada com honestidade, dedicação e depois devolvida ao mundo, é algo a ser buscado, é a ser um objetivo de vida. Esse é um ensinamento bastante interessante da gente ter em mente. A Rap Science, o Mestre Okal, afirma a riqueza. A gente acredita que isso é algo bom. Isso é legal mesmo, né? Eu tava até lembrando, né, que assim, muitas vezes a gente vai criando significados ali negativos em relação à riqueza, até de coisas que às vezes a gente ouve, só que ouve de uma forma distorcida, né? Eu tava lembrando até de uma passagem da Bíblia, né, que ficou muito famosa, tal, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando a pessoa ela para pensar isso friamente, sem conhecer, ela vai pensar, nossa, então quer dizer que um camelo é gigante, ele nunca vai passar no buraco de uma agulha, então quer dizer que rico não vai para o céu e tudo mais, quando na verdade a forma como foi escrita tinha muito a ver com a linguagem da época, que falava até, né, que as agulhas eram construções, eram como se fossem arcos assim, que os camelos, quando eles tinham que passar, eles tinham que quase como ajoelhar, eles tinham que agachar. Então essa metáfora que traz é muitas vezes falando a respeito assim, de que você precisa às vezes reverenciar, você precisa ter uma forma positiva de lidar com o dinheiro. E não quer dizer que o rico não vai para o céu, mas é um significado distorcido que foram levando, que foram distorcendo e que traduziram isso como, ter dinheiro é pecado. As interpretações que são feitas ao longo do tempo
acabam entrando no subconsciente se a gente não toma cuidado. O mestre Okal comenta isso também. Uma instituição que acabou gerando esse pecado em relação à riqueza é a religião. Mesmo a Rap Science sendo uma religião, a gente fala isso. Muitas vezes acaba o cristianismo, não é criticando essas religiões. O cristianismo, o budismo são religiões fascinantes. Mas elas foram criadas em épocas muito diferentes. Há 2.000, 2.500 anos, o sistema econômico era diferente, a sociedade era diferente. E os princípios têm que mudar. Por isso que o Mestre Okal hoje tem pregado o Dharma novamente na era moderna para conseguir atualizar esses conceitos, atualizar essas ideias. E isso a gente tem que trabalhar a nível do subconsciente, porque se o subconsciente negar a riqueza, ela nunca vai chegar. É o que o Rafa comentou no início. Se criticar, condenar algo, esse algo que é criticado, condenado, ele nunca chega. Tudo começa e termina na maneira de pensar. Desenvolver a maneira de pensar dos ricos é o primeiro passo para o enriquecimento, sabendo que o enriquecimento, a riqueza é algo bom quando utilizado de maneira boa também. Até essa questão da maneira de pensar, muitas vezes começa com uma pequena coisa, né? Da gente, às vezes só o fato da gente começar a olhar para a riqueza de uma outra forma já traz uma diferença, né? Estava até pensando agora uma comparação, assim, que às vezes a gente é ali doutrinado desde pequeno, ou na escola, ou de outras formas, a pensar que rico é errado, rico é do mal, rico é arrogante e tal. É mais ou menos que nem, sei lá, comparando com torcidas de futebol, assim, é como se fosse o Corinthians e Palmeiras, os ricos e os pobres. O corintiano, ele é ensinado desde pequeno a falar mal do Palmeiras, a torcer contra o Palmeiras, a ver os palmeirenses como os inimigos, os rivais, os vilões. E aí, então, obviamente, um corintiano nunca vai querer ser um palmeirense. E aí, a questão, às vezes, dos pobres e os ricos acaba gerando uma coisa parecida. Às vezes, as pessoas ficam enxergando os ricos como os errados, os vilões, as coisas assim. E aí, como consequência, eles não vão querer ser aquilo. Então, o fato de começar a perceber que, pô, preciso realmente pensar tão negativo assim, às vezes já começa a dissolver isso, de falar, pô, realmente, não é pecado. Também eu não preciso ficar falando mal das pessoas, existem pessoas que são boas. Então, são coisinhas pequenas que às vezes a gente vai fazendo para ir tirando essas coisas negativas do nosso subconsciente, né? Mudar a maneira de pensar, a maneira de falar é o primeiro passo para o enriquecimento. O que a gente está falando hoje no episódio seria esse primeiro passo, que é o nível de conhecimento. Você começa conhecendo uma maneira de pensar que afirma a riqueza, que no caso são os ensinamentos do mestre, o poema, que a gente está aprendendo com ele, e a partir daí as coisas começam a mudar, mas o mais importante é mudar a maneira de pensar. Para finalizar o episódio de hoje, o Rogério vai reler o poema do mestre Ryu Hokawa. A lei da riqueza. Acaso no budismo a riqueza é um pecado? Não, não é possível. Na Índia antiga, o rei de Magadha, por sua fé profunda, doou a Shakyamuni Buda o monastério de Venuvana. Tomado de fervorosa determinação, o Marajá Sudatta pavimentou o chão com moedas de ouros. Para comprar a floresta do príncipe Jeta e doá-la para erigir o monastério de Jetavana, ambas as doações foram frutos do poder e da acumulação de riqueza. Que a pessoa de correto coração, trabalhando com honestidade e dedicação, recebendo de todos a gratidão, torne-se rica. E aplicar num nobre objetivo a sua riqueza é um bem. A riqueza que protege e apoia o Tathagata e os Bodhisattvas, sem ser corrompido pelas tentações infernais, é um bem. Shakyamuni Buda pregou que renascerá no céu quem praticar os preceitos da oferenda e da disciplina. Ao praticar a oferenda e ao viver com honestidade, regressará ao céu com certeza. Eis a lei da riqueza. É isso aí. Como só retomando a ideia principal, esse exemplo da construção do monastério Jetavana ou do templo Jetavana é um exemplo do fruto do poder da acumulação da riqueza. Dentro do monastério, de uma igreja, muitas pessoas são salvas, muitas pessoas conhecem a verdade. E esse é o poder que a riqueza tem, no caso no sentido positivo. Com isso,
a gente finaliza o episódio de hoje. Agradeço a todos os ouvintes e ao Rogério e ao Rafa pela companhia. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Até o próximo. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu.